dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Eu sou a Clarice e hoje a gente vai resolver questões sobre trovadorismo e classicismo, certo? Bom, eu vou sempre tentar deixar um tempo para vocês pausarem o vídeo, tentarem responder sozinhos antes que eu revele a resposta, antes que eu comece a resolver, certo? Então, pausa para tentar fazer sozinho. Certo. Primeira questão, a gente tem um comando bem simples, né? Bem curto. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que como essa aulinha vai ser somente resolução desses exercícios, é recomendado que vocês assistam a aula anterior, né? Assistir a aula teórica de trovadorismo e classicismo antes de fato, assistir essa aqui, né? Porque eu não vou falar nenhuma teoria, eu simplesmente vou explicar a questão, tudo bem? Certo, então voltando, a gente tem um comando bem simples, bem curto, né? E é basicamente para a gente marcar a alternativa que é incorreta sobre as características do trovadorismo. Então, no item A, a gente tem que o trovadorismo é uma escola literária medieval que surgiu na França. No item B, a principal manifestação literária do trovadorismo são as cantigas. No item C, a poesia palaciana pertence ao movimento literário do trovadorismo. Item D, o trovadorismo e o humanismo são movimentos literários medievais. E item E, os cancioneiros são coletâneas de cantigas de diversos autores. Certo. A gente tem que a poesia palaciana, que seria basicamente aquelas poesias produzidas nos palácios medievais, aquelas poesias destinadas aos nobres, ela foi desenvolvida num movimento posterior, e esse movimento posterior é chamado de humanismo. Alguns temas que foram explorados, eles estavam relacionados com a própria vida da corte, como, por exemplo, relacionados aos costumes dos nobres. Então, a gente tem que o item incorreto sobre o trovadorismo é o item C, certo? Porque ele surgiu em um período posterior. Tudo bem? Pronto, esse é o item certo, tá? Segunda questão. Tempo para vocês tentarem fazer sozinhos. Tá. Agora a gente tem entre aspas, né, um textinho, mas o comando é basicamente tais valores aproximaram o classicismo de duas escolas posteriores. São elas. Então a gente tem que ler, né, o texto para saber quais valores que ele está falando na questão, beleza? Então, o classicismo é a face literária do Renascimento. É um movimento de renovação científica, artística e cultural que marcou o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna na Europa. Teve início em 1527 e suas principais características foram o culto aos valores universais, o belo, o bem, a verdade e a perfeição, e a preocupação com a forma, certo? E aí a gente tem, né, 5 itens. Item A, barroco e simbolismo. Item B, arcadismo e parnasianismo. Item C, romantismo e modernismo. Item D, trovadorismo e humanismo. E o item E, realismo e naturalismo. Bom, assim, né, bem como o classicismo, o arcadismo e o parnasianismo, eles valorizaram o culto à forma e os valores universais. Então, o nosso item correto é o item B, certo? Próxima questão, aqui um textinho para ela, certo? Esse texto 1 é do Martin Kodax e o texto 2 é do Manuel Bandeira, certo? Tá aqui os direitos autorais devidamente dados. E aqui essa questão é da Mackenzie, tá? Do ano de 2005. As outras questões eu infelizmente não tinha fonte, então infelizmente eu não tive como pôr. Mas tirem print aí do textinho para auxiliar vocês na questão. O comando é basicamente para a gente, né, marcar a afirmativa correta em relação ao trovadorismo. Então, provavelmente a gente nem vai precisar ler o texto, beleza? Então,
A terceira questão a gente tem, né? 5 itens também. Pausa para vocês tentarem fazer sozinhos. Tá. Item A. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Item B. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Item C. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Item D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. E, item E, tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Então, lembrando lá do comando, ele quer basicamente a gente marque a alternativa correta sobre o trovadorismo, beleza? Os textos, nesse caso, eu acho que serviriam mais para aquela pessoa que não tem uma base tão forte, né? Que não são alunos do IDEA, que não tem uma base tão forte de trovadorismo e que precisam, né, desse toque de uma revisãozinha para saber o que se trata, para tentar se guiar entre as alternativas. As alternativas também são bastante longas, então pode confundir um pouco. Mas, como vocês são alunos do cursinho Ideia, vocês vão acertar com certeza. E, basicamente, né, a resposta é que a poesia trovadoresca, ela é inseparável da música. E a transmissão dessa poesia trovadoresca era, né, sobretudo, principalmente, oral. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda assim existem alguns registros escritos dessas cantigas. Mas mesmo assim, né, a maioria era manifestada de forma oral. Então, o nosso item correto é o item D, certinho? Próxima questão, mais uma questão curtinha, e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos. Tá. Basicamente, né, o comando curtinho, novamente, para a gente marcar alguma coisa sobre o classicismo, né? Alguma coisa que é correto afirmar. Então, item A, movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. Item B, presença de poemas com versos livres e brancos. Item C, Memorial de Aires é um exemplo de romance classicista. Item D, possui uma linguagem informal com uso de regionalismos. Item E, movimento que surge no século V na Europa. Então, o classicismo ele foi um movimento artístico que começou lá no século XV na Europa, né? E tinha como principal característica imitar os modelos clássicos greco-romanos, com os ideais de beleza greco-romanos. Então, os artistas desse período, eles buscavam realmente a perfeição, o equilíbrio, a pureza das formas. Então, nosso item correto é o item A, certo? Agora uma questãozinha da SPSEX, beleza? Tentem resolver sozinhos. Tá, vamos lá. Mais um item curtinho, né? Só para dizer o que é correto afirmar sobre o trovadorismo, certo? Então, a gente tem no item A. Os poemas são produzidos para ser encenados. Item B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. Item C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Item D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. E o item E. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Certo. O trovadorismo ele foi uma escola literária que surgiu na Idade Média, lá por volta do século XI, certo? E ele tinha realmente um aspecto popular, um aspecto voltado mais para recitação, né? O trovadorismo ele não produzia poemas para serem encenados, né? Porque o teatro, que seria mundano, né?
como diziam na época, era mal visto na Idade Média, né? E então, o trovadorismo, eles eram poemas justamente para serem lidos em feiras populares, né? E rememorados. E aí tinham diversos tipos de cantigas. Entre elas tinham a de amor, que basicamente era uma tradição feudal, né? A de escárnio, que seria aquelas de zombaria, né? E as de amigo. E aí sim, o eu lírico era sempre uma mulher e tinha uma estrutura poética bem simples. Então, nosso item correto é o item C, beleza? Gente, a aula foi curtinha, real, mas para a gente resolver algumas questões, né, sobre trovadorismo e classicismo. Novamente, eu reitero que assistam às aulas teóricas sobre o assunto, para vocês terem uma base teórica muito boa para conseguir acompanhar aqui as questões que eu resolvi e também conseguirem fazer suas próprias questões aí na casa de vocês. E basicamente é isso. Fiquem em casa, permaneçam seguros. Desejo a todos bons estudos. Eu espero que tenham gostado da aula, que tenha ficado tudo claro. Mas em caso de dúvida, de esclarecimentos, eu deixei o meu Instagram aí na tela, certo? Podem me chamar no direct, podem me seguir, podem falar comigo, qualquer coisa, orientação de literatura ou de vida acadêmica. Estou sempre aberta para responder. Também não esqueçam de seguir o Cursinho Ideia nas redes sociais, certo? No Instagram, @Cursinho Ideia. E também de se inscrever aqui no canal e ativem as notificações para receber todas as aulas do cursinho e ficar cada vez mais inteligentes. Certo? Beijo e até a próxima!